Alexandria, a joia do Egito Antigo, pulsava com a vida e o conhecimento. Suas ruas eram um caldeirão de culturas, línguas e ideias, um farol de civilização em um mundo ainda em formação. Mas, em meio a essa grandiosidade, erguia-se um monumento sem igual, um santuário do saber, que se tornaria o maior enigma da história, a Biblioteca de Alexandria. O que realmente aconteceu com seu tesouro inestimável? Como um centro de conhecimento tão vasto pôde desaparecer, deixando para trás apenas lendas e perguntas sem resposta? A Biblioteca de Alexandria não era apenas um edifício. Era a corporificação de um sonho. Nascida da visão dos Ptolomeus, especificamente Ptolomeu I e II, que governaram o Egito após a morte de Alexandre o Grande, ela foi concebida como um centro universal de aprendizado. Eles desejavam reunir em um só lugar todo o conhecimento produzido pela humanidade, transformando Alexandria no epicentro intelectual do mundo helenístico. E assim foi. Seus salões imponentes abrigavam um acervo inigualável, uma coleção que, em seu auge, contava com centenas de milhares de pergaminhos, talvez até 1 milhão, oriundos de todas as civilizações conhecidas. Obras da Grécia, Pérsia, Índia, Babilônia, todas convergiam para Alexandria, meticulosamente copiadas, traduzidas e estudadas. Não era apenas um depósito de livros, mas um verdadeiro celeiro de gênios. Os sábios de Alexandria, como Eratóstenes, que calculou a circunferência da Terra, Euclides, pai da geometria, e Herófilo, pioneiro da anatomia, trabalhavam e ensinavam em seus domínios. A biblioteca era um berço para matemáticos, astrônomos, médicos e filósofos, cujas descobertas moldariam o pensamento humano por milênios. Seu impacto na humanidade foi incomensurável, condensando o conhecimento da antiguidade e servindo como a principal fonte de aprendizado e inovação. A mera existência da Biblioteca de Alexandria elevou o patamar da busca humana pelo saber. Contudo, nem mesmo o mais grandioso dos impérios, ou a mais vasta das coleções, está imune à passagem do tempo e à turbulência da história. Os primeiros sussurros de declínio começaram a surgir, marcados por rumores de perdas e negligência. Alexandria, outrora um porto seguro para o saber, viu-se cada vez mais envolvida na instabilidade política. A ascensão do Império Romano trouxe consigo tensões internas e externas, e a cidade, um ponto estratégico, tornou-se palco de conflitos. Nesse cenário de crescente incerteza, a figura de Cleópatra, a última rainha do Egito ptolomaico, emergiu. Sua relação com a biblioteca é complexa, entrelaçada com os eventos que levariam ao seu destino trágico. Foi durante sua época que ocorreu um dos eventos mais infames associados à biblioteca, o incidente de César. Em 48 a.C., durante a Guerra Civil Romana, Júlio César, cercado em Alexandria, teria ordenado a queima de navios egípcios. O fogo, acidentalmente ou não, espalhou-se, atingindo armazéns e, segundo algumas fontes, parte do acervo da biblioteca. Relatos da época sugerem que entre 40, zero e 100, até 0 manuscritos foram destruídos neste único evento. Foi a primeira grande perda, um golpe devastador para o tesouro de conhecimento. As chamas de César foram apenas o começo, ou um presságio de um destino inevitável. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos, nos comentários, de onde você está assistindo. Se César foi um acidente, uma tragédia fortuita em meio à fúria da guerra, o que dizer das sombras que se seguiram, visivelmente mais sombrias e intencionais? A história da Biblioteca de Alexandria não se resume a um único incêndio, mas a uma lenta e dolorosa erosão, impulsionada por novas ameaças que se erguiam no horizonte cultural e religioso. A antiguidade tardia trouxe consigo a ascensão avassaladora do cristianismo, um movimento que, em seu fervor inicial, muitas vezes colidia violentamente com o paganismo que ainda permeava as fundações da sociedade helenística. Alexandria, um caldeirão de crenças e filosofias, tornou-se um palco intenso para esse choque cultural. Nesse contexto turbulento, o Serapeu, um anexo crucial da grande biblioteca e templo dedicado ao deus Serapis, representava um símbolo proeminente do saber pagão. Era um repositório de conhecimento e um centro de culto que os cristãos emergentes viam como uma afronta à sua fé. No final do século IV, a figura do arcebispo Teófilo de Alexandria emergiu como um catalisador dessa destruição. Em 391 a.C., sob sua liderança e com a aprovação do imperador Teodósio I, o Serapeu foi assaltado e demolido. Os relatos históricos descrevem a profanação do templo, a destruição de ídolos e, crucialmente, a queima de livros e pergaminhos que ali estavam armazenados. Este ato não foi um acidente de guerra, mas uma purificação religiosa deliberada, um expurgo do que era considerado heresia ou idolatria.
A perda não foi apenas de textos religiosos pagãos, mas de incontáveis obras científicas, filosóficas e literárias que não se encaixavam na nova ordem ideológica. Tratados de medicina, astronomia, matemática, poesia e história, acumulados ao longo de séculos, foram reduzidos a cinzas em nome de uma nova verdade. Cada pergaminho queimado representava não apenas um livro, mas um fragmento irrecuperável do pensamento humano, um elo rompido na corrente do conhecimento. Alexandria, outrora um porto seguro para o debate intelectual, transformou-se em um campo de batalha para conflitos internos e externos. A rivalidade entre escolas de pensamento, já presente na era helenística, intensificou-se com o fervor religioso. Pagãos, judeus e cristãos disputavam o espaço intelectual e o poder político da cidade. A biblioteca, ou o que restava dela, tornou-se um símbolo de um passado que alguns desejavam apagar, um vestígio incômodo de uma era de pluralidade que a nova ortodoxia não podia tolerar. Nenhum episódio ilustra melhor essa tensão do que a trágica história de Hipátia, filósofa, matemática e astrônoma neoplatônica. Hipátia era uma figura proeminente em Alexandria, conhecida por sua inteligência e sua capacidade de ensinar e debater com homens e mulheres de todas as crenças. Ela representava a última chama da tradição intelectual helenística, uma mulher de ciência em um mundo cada vez mais dominado pelo fanatismo religioso. Em 415 d.C., Hipátia foi brutalmente assassinada por uma multidão cristã, incitada por Cirilo, o sucessor de Teófilo como arcebispo de Alexandria. Sua morte não foi apenas um crime horrendo, mas um marco simbólico, o fim de uma era de razão e a ascensão de uma intolerância que não permitia a oposição. A biblioteca, nesse ponto, já não era uma única entidade grandiosa, mas uma coleção fragmentada, dispersa, saqueada. O que restou? Para onde foi? O conhecimento não desapareceu de uma vez, mas foi corroído lentamente, pedaço por pedaço. Alguns manuscritos podem ter sido levados para Constantinopla, outros para bibliotecas privadas, mas a vasta maioria se perdeu no turbilhão da história. A Biblioteca de Alexandria, o pináculo do saber antigo, não sucumbiu a um único evento cataclísmico, mas foi desmantelada por uma série de atos de negligência, pilhagem e, acima de tudo, fanatismo. Será que a biblioteca não foi destruída de uma vez, mas sim corroída lentamente por séculos de fanatismo e poder? Um testemunho sombrio da fragilidade do conhecimento humano diante da intolerância? A verdade, portanto, é mais complexa do que um único incêndio ou um ato isolado de destruição. A Biblioteca de Alexandria não morreu de uma só vez. Ela foi assassinada, pedaço por pedaço, ao longo de séculos. Não houve um único golpe fatal, mas uma lenta e progressiva desintegração, moldada por uma confluência de fatores que juntos selaram seu destino. Esta é a teoria da destruição gradual, uma narrativa que se alinha mais precisamente com os fragmentos históricos que sobreviveram ao tempo. As chamas de César foram um golpe, sim, mas não o fim. A fúria religiosa do arcebispo Teófilo e a subsequente perseguição a Hipátia foram outros pregos no caixão. Mas a história não para por aí. A biblioteca também foi vítima de uma constante negligência das autoridades, da pilhagem de seus tesouros por indivíduos em busca de prestígio ou lucro, e da simples decadência natural de um acervo, composto por materiais orgânicos, vulneráveis à umidade, insetos e ao tempo. A manutenção de uma coleção tão vasta exigia recursos e dedicação que, em meio a crises econômicas e políticas, tornaram-se cada vez mais escassos. Além disso, existe a lenda amplamente disseminada da invasão árabe de Alexandria em 642 a.C., e a suposta ordem do califa Omar para queimar os livros remanescentes. De acordo com essa história, quando o general Amr ibn al-As consultou Omar sobre o destino dos livros, o califa teria respondido: se esses livros contêm o que está no Corão, eles são supérfluos e devem ser queimados. Se contêm o que é contrário ao Corão, são nocivos e devem ser destruídos. Essa narrativa, embora dramática, é hoje vista pela maioria dos historiadores como um mito, uma construção tardia que não encontra respaldo nas fontes históricas mais confiáveis da época. Não há menção a tal evento nos registros árabes contemporâneos à conquista, e os historiadores modernos tendem a desacreditá-la como propaganda anti-islâmica posterior. A ausência de um incêndio final, claro nos registros históricos, é, por si só, um forte indicador de que a biblioteca não teve um fim espetacular, mas sim uma morte silenciosa e prolongada. A Biblioteca de Alexandria, assim, tornou-se uma metáfora para o esquecimento, para o apagamento. Ela representa o que acontece quando o conhecimento não é valorizado, protegido e transmitido. O que foi perdido é, em sua essência, incalculável. A extensão da tragédia é difícil de conceber, pois não se trata apenas da perda de livros, mas de todo um universo de pensamento e descoberta.
Quantos avanços científicos e tecnológicos poderiam ter mudado o curso da história humana se tivessem sido preservados? Teorias astronômicas que antecipavam Copérnico, tratados de medicina que poderiam ter revolucionado a saúde séculos antes, inovações em engenharia, filosofia e literatura que poderiam ter enriquecido a compreensão humana do mundo. A lacuna na nossa compreensão da antiguidade é imensa. Somos forçados a reconstruir fragmentos, a inferir grandezas a partir de ruínas e referências esparsas. Há uma sensação de um vazio intelectual deixado para trás, um eco de vozes silenciadas, de ideias que nunca chegaram a nós. A humanidade, de certa forma, regrediu, tendo que redescobrir e reinventar conhecimentos que já haviam sido alcançados e catalogados. A história da Biblioteca de Alexandria serve como um lembrete sombrio e poderoso da fragilidade do conhecimento. Ela nos confronta com a eterna batalha contra a ignorância e o fanatismo e nos alerta para o preço da perda. A humanidade pode ter perdido mais do que jamais saberá. Um tesouro intelectual cuja dimensão só podemos imaginar. O eco do maior enigma da história ressoa até hoje. Um alerta sombrio para as gerações presentes e futuras. Proteger o saber é proteger a própria essência da civilização.